Sejam bem-vindos a mais um No Alvo Podcast. Eu sou o Thiago Neves, estou aqui hoje com... Rafael Pimenta. É isso aí, hoje nós estamos no nosso 6º episódio. Olha só, Já foram 6. Uma jornada, hein, cara? Tenho certeza que vocês estão amando, estão aprendendo muito. A gente já tratou de assuntos aí, já falamos de milagre, já falamos de homens, de política. De música. É o que você falou no último episódio, a gente apanha em todas as áreas. Em um tema diferente. Demais. É muito louco. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Apresenta ela aí. A convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Camila Cunha. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite? Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, né? Depende do horário que o pessoal está assistindo. Mas eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Eu acho que abrir para nós falarmos, né, da nossa vida, das nossas experiências com Deus, eu acho que não tem nada melhor que isso e vai ser um bate-papo muito legal. Vai ser muito demais. Isso aí, a gente sempre fala, né, o nosso convidado, ele teve uma história com Deus, de alguma maneira, quer extrair aquilo da história do convidado para que seja... para que se transforme em influência para quem está assistindo. Então, a Camila, com certeza, é uma pessoa que vivenciou muitas histórias com Deus e hoje a gente vai exatamente conversar sobre isso, né? É isso aí. Vamos lá, estou aqui para compartilhar. É legal a gente falar que a profeta Camila, ela é daqui da nossa casa, do Ministério Sonho de Deus, e a gente te vê, cara, como uma referência nas nossas vidas. Assim, como uma pessoa de muita autoridade. Então, ter você aqui hoje, pra gente, tá sendo muito especial mesmo. A gente acabou de falar antes de começar a gravar que a gente fica mais nervoso quando é uma pessoa que a gente conhece. Exatamente. Que nos conhece, porque realmente é diferenciado. A gente conhece a vida, sabe que é um exemplo, então por isso... o episódio é muito especial. É isso aí. Dá só mais uma responsabilidade para mim, que um peso maior. Mas faz parte. É um prazer. Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Vamos lá, então. Bem do começo. Camila, conta pra gente como que foi a sua história, quando você conheceu Jesus, quando você morreu para a velha vida e teve uma nova vida com Cristo. Como que foi todo esse processo? Esse novo nascimento, né? Esse nascer de novo. Então, vou lá no começo, né? Vocês sabem que eu já moro em Taubaté há 15 anos, mas eu não sou taubatiana, de fato. Eu nasci em Vitória do Espírito Santo, onde ali foi, de fato, construída toda a minha infância, as minhas experiências, até mais ou menos os 18 anos, 19 anos. E... eu não vim de um lar cristão, né? Não sou assim cristã de berço. Na verdade, eu era católica. Eu fiz tudo que tem que se fazer ali na igreja católica para ter uma vida, ir na missa, fazer catequese. Só uma ordenança que tinha, que no dia eu acabei fugindo. Eu falei, essa eu não vou fazer. Eu fugi no dia da crisma, mas eu era católica. E tive uma infância um pouco... morava numa cidade muito pequena, tive uma infância bem difícil, tive uma infância de muita escassez. Eu morava num bairro onde tinha 400 habitantes. Nossa. Então, era assim, longe da capital, não era longe de Vitória, era em uma outra cidade, bem no interior. Mas, assim, eu tenho ótimas recordações da minha infância, independente da escassez que eu vivia. O meu pai e a minha mãe, eles sempre tiveram esse lugar e esse olhar de proporcionar o melhor para nós com o que nós tínhamos. Então, tinha o mínimo possível para a sobrevivência, mas era um lar assim, de muito respeito, de muita referência. E eu falo que o tempo que eu vivi com meu pai, já chego nessa parte, mas o tempo que eu convivi com ele, foi o suficiente para ele deixar para mim uma grande herança. Porque eu fiquei órfã com 14 anos. Então, meu pai, ele morreu aos 38 anos de idade. E ele morreu de acidente de carro. Mas, na verdade, ele foi atropelado, né? Estava numa condição legal. E um carro desgovernado. Ali ele teve um acidente, ele morreu de esmagamento craniano na hora, súbito. Mas isso aos 14 anos, né? Então, assim, você falar como que foi a minha infância, até até eu perder esse chão, essa base, foi algo assim muito especial. Né? Mas não ligada a nada relacionado ainda a uma vida com Deus. Embora meu pai já era cristão, minha mãe também e a minha irmã também.
Inclusive, meu pai me convidava muito para ir para a igreja. Falava, meu pai era músico, tocava na igreja. Vamos comigo, você vai gostar. E eu tinha aversão. Nossa. Falava, não quero essa igreja de crente, não vai dar eu nem certo consigo isso. imaginar. Novinha ali, então assim, muito imatura, né? E eu não... Eles já eram uma referência, eu via que a vida deles tinham sido transformados a partir do momento que eles tinham aceitado a Cristo, mas eu não queria aquela experiência para minha vida, então fiquei a única pessoa em casa que não queria Jesus. E todo mundo ia para a igreja no domingo, todo mundo ia... Nossa. E aí, eu sempre digo que na minha história, quando meu pai faleceu e de fato eu fiquei órfã, né, por parte biológica, eu me via, é a imagem que eu tenho até hoje na minha mente, assim, eu me via numa bifurcação. Eu me via assim mesmo, por ou você vai por esse caminho, ou você vai por esse caminho. Como um convite, ou um convite de Deus. Você pode escrever uma história, eu posso ressignificar tudo isso, eu posso curar essa ferida. Você pode ser curada da orfandade. Obviamente, vivi tudo que se vive num processo de perda. Eu vivi luto, eu vivi esse tempo de... Não, isso não está acontecendo comigo. Eu sonhei em entrar com meu pai na igreja. Eu sonhei meu pai me entregando meu diploma na universidade. E eu não imaginava. Hoje eu tenho 41 anos, meu pai era mais novo que eu. Para vocês terem ideia. Então, assim... Um dia, o pastor do meu pai... Aí eu já tinha 15 anos... Me fez um convite. E ele falou assim, Camila, vamos na igreja hoje? Hoje tem algo chamado Santa Ceia. Falei, Santa Ceia? Falei, não sei se eu vou. Aí ele insistiu e alguma coisa me tocou naquele convite. Falei, quer saber? Eu vou. Porque eu tinha tudo para me tornar uma adolescente muito rebelde. Uma adolescente, assim, revoltada com a vida. Como assim? Perdi meu pai e agora? Porque a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nós éramos 3 mulheres e um sacerdote em casa que cuidava de tudo. Nossa. Que provia. Mudou tudo, né? Perdi o chão mesmo, gente. Eu falo que a orfandade, ela vem... lidar com a perda é muito difícil. Mas aí, quando é de um ente tão próximo e de alguém que tem uma participação na sua vida, que é o seu pai, que você tem sonhos com ele, isso é muito dolorido. Com certeza. E aí eu vi, assim, essa oportunidade de... Não sei, eu senti no meu coração que ali tinha um caminho. E aí ele me chamou para ir na igreja, eu fui. E quando eu fui, naquele momento que eu estava lá, ele fez o apelo. E eu me senti extremamente inadequada. Eu me lembro até da sensação. Eu primeiro senti um sentimento de inadequação de estar ali. Eu acho que vem aquela sensação mesmo da condição do pecado, de estar longe do propósito, de não conhecer a Cristo. Então eu olhava para minha roupa e falava, gente, o que eu estou fazendo aqui com essa roupa? Meu Deus, não combina com esse lugar. O que eu estou fazendo aqui levantando a minha mão? Não sei nem por que eu estou levantando a minha mão. E chorava. Chorava copiosamente. Primeira vez? Primeira vez que eu entrei. Com 15 anos de idade. Por isso que eu falo que era uma bifurcação. Camila, ou você vai por esse caminho, onde tem um plano para você, ou eu não sei o que... De verdade, eu penso assim, eu não sei o que teria sido a minha vida. Porque você imagina, uma adolescente órfã, numa cidade que não tinha perspectiva, num lugar que não tinha quase recurso nenhum, vivendo um momento de muita escassez, 3 mulheres em casa, sabe? Assim, hoje a gente entende, quando a gente está fora do propósito, do plano de Deus, a gente entende como o diabo articula tudo para te tirar, de fato, da onde sabe que é a sua potência máxima. E Deus tinha um plano na minha vida, mas aquele dia eu me converti. E ali eu levantei a mão para Jesus e eu nunca mais... Então, eu não fui uma pessoa que negociei a minha conversão lá na frente. Com 18, entrei no ensino médio, fiquei preocupada em conhecer outras coisas e largar Jesus. Gente, isso nunca passou na minha cabeça. Porque para mim foi tão forte esse encontro. É como se eu tivesse, como aquela palavra que a gente escutou, né? Como quando eu tivesse mesmo ali sangrando e alguém estancasse aquela dor. Só que ali eu comecei um processo de mudança na minha vida. Mas o meu encontro foi legítimo e a minha experiência, de fato, foi, assim, muito genuína mesmo, de um pai que me abraçou naquele momento. Então, essa foi a minha experiência de conversão. Nossa, incrível, hein? É. Eu nunca imaginei a Camila tendo uma espécie de aversão à igreja. A gente vê, porque a gente vê em você uma pessoa muito séria, uma pessoa muito comprometida, né? E de fato, eu acho que é um toque de Deus que
que é para sempre, né? Eu acho que você pode comentar mais sobre isso. Foi um senso de pertencimento, né? De pertencer a alguém, de estar inserida num propósito, num querer de Deus, né? Muito legal. Eu acho legal também que... acho que na história do apóstolo Cristiano, quando ele veio aqui contar também, de como hoje a gente vê nos jovens de hoje uma grande falha de ser radical com as coisas. Então a gente vê, tipo assim, jovens que têm muita dificuldade de renunciar, de escolher por Cristo e simplesmente o resto não importa, sabe? É Cristo na nossa vida. E a gente vendo, tipo, na história da Ká, na história do Kiko, o quanto isso foi intenso, sabe? É uma decisão que tomou, é um encontro que teve, mudou tudo. Uma certeza. Né? E até o Kiko, ele falou numa palavra dele recentemente que a pessoa, quando ela tem a consciência de que ela tá perdida, é aí que ela é resgatada de verdade, né? Então, isso é muito legal de ver. Eu acredito também... hoje nós vivemos em gerações diferentes. E hoje o jovem ele tem outros estímulos, outros acessos, e também ele tem outras oportunidades que talvez eu nem tive acesso, nem fez parte da minha vida. Embora a minha decisão foi genuína, depois eu tive outras oportunidades, sim, de até eu me tornar uma pessoa mais madura, até eu estabelecer, vencer ali diversas áreas da minha vida que eu precisava ainda. Como eu disse, a conversão ela é um pontapé inicial de uma vida ou de uma história que você vai construir com Deus e de escolhas que você vai fazer diariamente, até hoje. Hoje, mesmo com 40 anos, eu tenho que fazer escolhas diárias, de todos os dias, render a minha vida a Cristo, sujeitar a minha natureza, a minha mente, os meus desejos, as minhas vontades. E eu vejo que hoje os jovens passam por esse desafio, essa era em que nós vivemos. Essa era de muito acesso, essa era de muita informação. Eu falo que hoje o nosso problema não é a desinformação, na verdade é o excesso de informação. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente não tem que ter medo hoje, o jovem ele não tem que ter medo do diferente. Ele tem que ter medo do parecido, do falsificado. Porque o diferente, a gente sabe, você usa droga, você não usa droga. Esse é o diferente, isso aí tá óbvio que é diferente. Quem tem uma vida que... hoje tem uma dependência química, quem não tem uma dependência química. Agora, aquilo que é parecido e que pode se mesclar, que é o que é de fato algo que o jovem tem que prestar atenção. Então, eu tenho mais medo do fake. Coisas sorrateiras, né? Exato. Coisas sorrateiras ali. Sutis. Faz total sentido. Eu concordo. Verdade. Assim, não vivi nos anos 80, 90 e nem na época de Cristo. Mas eu acredito que nós estamos num tempo que é muito difícil para os jovens. De verdade. Em todos os sentidos. Eu acho que é mais fácil pecar. Ou existem mais tentações. Mais possibilidades. Ou as tentações estão mais à sua frente. Eu acho que, de verdade, Deus tem deve ter algum plano. Com certeza Deus tem um plano para isso. Porque os tempos de hoje... E aí, acho legal você comentar disso também. Os tempos de hoje são tempos que afrontam demais a santidade, a pureza... Né? Você pode ser alguém puro, você pode ser alguém consciente, mas você sai na rua, algo que está estampado, alguma coisa relacionada ao marketing já mostra alguma mulher sensualizada, já mostra algum incentivo ao uso de drogas. Né? Perversidades. É tudo muito mais explícito. É tudo mais explícito. Eu acho que, não sei se é uma movimentação de algo libertino, que a sociedade tem se tornado mais libertina, ou se de fato Deus realmente tem algo para que nós sejamos mais fortes. Quanto maior a tentação, maior a perseverança. E aí, maior a nossa fé. Como que você enxerga isso? Você acha que hoje está mais difícil no quesito de resistir às tentações para os jovens e para os adultos? Eu vejo que cada era tem o seu adoecimento. Na nossa época, nós tínhamos uma sociedade adoecida, mas em um outro aspecto. Hoje, nós temos uma sociedade que, de fato, os valores, a distorção dos valores, a distorção dos princípios, a distorção da verdade é muito presente. E você tem, por tanto acesso, você muitas vezes fica... são tantas as oportunidades
que surgem diante de você, que para você manter o seu posicionamento, para você manter os seus princípios, os seus valores, é possível? Óbvio, é possível. Tanto que nós temos vários exemplos aqui na casa, vocês são exemplos disso, de pessoas que se posicionaram e que não negociam nem valores e nem princípios. Deus está formando essa geração também. Não só aqui nessa igreja, mas em muitas igrejas nós temos visto jovens que têm se posicionado no chamado, têm se posicionado na vida com Deus, mas que também passa por essa pressão. E essa pressão existe, da distorção, essa pressão de o tempo todo estar sendo exposto. Porque na era, a gente tem hoje o quesito rede social. A gente tem o ponto hoje onde todo mundo fala o que pensa, onde todo mundo acha que pode dar opinião, onde todo mundo tem uma verdade. E as coisas vão se misturando muito, as coisas vão ficando muito confusas e complexas. Então, acho que você precisa ter, de fato, noção, minimamente noção e convicção do seu chamado, da sua identidade. E aí eu acho que a gente cai nesse ponto que é um dos pontos mais importantes na nossa vida, que foi aonde eu fui, independente da era que você vive, você precisa chegar nesse lugar de ter a sua identidade de fato estabelecida em Deus para você caminhar e avançar com Ele. Porque senão você fica no meio do caminho. Faz parte do processo. Faz Entender parte do processo, quem você para é. o que você veio, de onde você vem. Exatamente, suas capacidades, quem eu sou. Né, mereço, não mereço, isso faz parte da minha vida, isso não faz parte. Eu acho que... E hoje também as pessoas leem muito, têm muito conhecimento, então sempre tem um argumento. Nosso desafio hoje é, de fato, também as pessoas têm argumentos. Essa discussão ela é ampla. Hoje a gente sabe que a guerra hoje não é o diabo com um tridente na nossa frente. A guerra é de narrativa. A guerra é de fala, a guerra na mente. É o discurso que se empodera, é a fala que é mais persuasiva. E nós não podemos deixar nos levar para isso. Isso são os sofismas, são aquilo que de fato nos afasta da verdade, né, do conhecimento de Cristo. Eu acho, é muito legal isso. Esse podcast ele nasceu desse entendimento de quem são os jovens e esse alvo, a qual a gente sabe que o alvo é Cristo. Cada um aqui nós temos uma equipe desse podcast. E são 5 pessoas que trabalham como se fosse um organismo só. E cada um de nós tem uma área específica de atuação na vida. Membro um chamado. Outro. E a gente criou esse podcast justamente para fortalecer nos jovens quem eles são em Deus. Qual é a missão que Deus entregou. E para prosseguir nisso com pessoas que já passaram por isso. E é muito legal porque a gente tá aqui com uma profeta, né, galera? Então é bom. E o profético eu acho por legal. Isso que tá com medo. Não, eu sou uma profeta de reconciliação. Amém. Mas não o profético, eu acho legal porque isso é muito ensinado na escola de profetas. Que o profético ele afirma a identidade da pessoa, né? Ele dá a direção. Até o Tiago, ele teve uma experiência com o profeta Camila, né? De 2 anos atrás. Não, verdade, com certeza. Que rege a vida dele até hoje, né? Então, o profético tem essa ferramenta, sabe? Me retiro? Eu não lembro. Se ela não lembra, porque o negócio foi complicado mesmo. Não, teve... Verdade, isso que ele falou. Ele tá falando do âmbito profético, né? Eu acho que foi dia 11 de dezembro de 2019. Eu era mais novo, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. E lá teve uma palavra profética que até o Caio Miranda estava do lado, ele gravou. E eu tenho até hoje. Uau. Tenho até hoje esse áudio. Porque eu entendo que revelação profética, ou ela vem de Deus, ou ela não vem de Deus. E eu creio nos 50% de que ela vem de Deus. E eu sigo esse norte. Então até hoje eu tenho isso. Tenho visto muitas coisas se cumprirem. E aí teve um outro, foi o retiro de 2022, né? Que o pessoal gravou chorando lá. Que tava no meio do culto. Aí a Camila falou assim, Tiago... Ah, é verdade, Deus tem uma coisa pra você. Daí ela começou a falar. No que ela, acho que na terceira frase dela eu tava chorando, entendeu? Eu tava de pé chorando, todo mundo vendo. Mas também gravaram áudio, eu tenho áudio até hoje. E eu escrevi em caderno tudo, porque se eu perder o áudio, né? Tá salvo no caderno. Dá pra testar se o profeta é um bom profeta ou um falso profeta. Mas é legal que ela falou que ela nem lembra. Então, assim, realmente é algo que... Ela vai falar mais do profético, eu não entendo tanto. Mas eu acredito que é Deus
falando na vida, através da pessoa. Né? A gente tem uma escola de profetas aqui na igreja. Você é a líder, então acho legal você comentar, né? Como que você enxergou, como que Deus trouxe à sua vida a questão do ministério profético, como que surgiu a escola dos profetas e como realmente funciona essa movimentação profética, né? Sim, podemos falar sobre isso também. Quando eu vim para Taubaté, eu sempre falo que eu e a Zê, nosso passo foi caro para vir para Taubaté, né? Nós viemos através de uma empresa. Taubaté não fazia parte dos meus planos, não fazia parte de São Paulo, não fazia parte dos nossos planos, mas fazia parte dos planos de Deus na nossa vida. Até então, eu nunca tinha escutado falar do ministério profético. Então, Deus usou toda uma movimentação de uma empresa, a nossa área profissional, a nossa área de atuação, para mudar essa parte geográfica, onde nós estávamos instalados no estado. E Deus falou, vou levar uma empresa para lá, essa empresa vai se instalar. Eu falo, porque a empresa ficou aqui 2 anos, não faz sentido uma empresa, de fato, se instalar numa cidade como essa, tão promissora, né, geograficamente posicionada para todos os lugares de distribuição e nós vamos embora da noite para o dia. E nós ficamos aqui e a empresa foi embora, todo mundo foi embora e só ficou eu e a Zelinda na cidade. Então, eu falei, gente, é muito propósito de Deus, né? E tem uma curiosidade nessa vinda para cá, já entro no nosso tema, mas tem uma curiosidade na nossa vinda para Taubaté, que eu já vim sobre uma palavra profética. Pra vocês verem que uma palavra profética, ela dá destino. Isso é fato. Se ela vem de uma direção, se ela vem da parte de Deus, se é de fato onde Deus quer falar com alguém, posicionar alguém num propósito, o profético é uma ferramenta muito poderosa. Porque quando eu estava no Espírito Santo, a igreja que eu fazia parte lá, já convertida, fez um retiro de mulheres. E na semana em que nós fomos convidados para estar aqui, em Taubaté, e eles deram um tempo para nós pensarmos se aceitaríamos a proposta ou não, a pregadora daquele evento era de Taubaté. Então, quando ela se apresentou e falou que era de Taubaté, eu falei, mas espera aí, Taubaté é a cidade para onde nós estamos sendo convidadas. E aí eu liguei para Zelinda e falei, Zelinda, não sei se Deus quer falar alguma coisa conosco, na época muito crua, né, na questão profética, mas eu sabia que tinha uma movimentação espiritual. E ali, no final, quando eu fui cumprimentar aquela mulher, né, fiquem boquiabertos, mas aconteceu isso. Quando eu fui cumprimentar aquela mulher, ela falou, eu sou da igreja X, mas Deus está mandando eu te entregar um celular e um nome de uma pessoa. Vocês conhecem essa história? Eu conheço. Nossa, eu já ouvi, mas eu não lembro. Mas isso eu lembro. Fala aí, mas isso foi uma das experiências mais proféticas, mais fortes da minha vida. Porque no papel estava escrito L. Sierra. Era do L, isso mesmo. Que legal. Que hoje a nossa paternidade espiritual é onde quem nos conduziu... Agora imagina se você não liga pra ele, né? Não, e chegar na cidade para encontrá-lo, né? Era para um encontro. Para encontrá-lo de alguma forma. Ele não atendia o telefone, eu não achava o L. Sierra, até que daí nós achamos lá na Ponte Seca. Lá no Evangelho Pleno. E quando nós chegamos lá, no dia em que nós chegamos lá, eles estavam fechando a igreja e vindo para cá. Nossa. Então, Deus, quando nós chegamos lá, Deus falou com o apóstolo Hélio, vou te enviar 3 sementes. E nós éramos 3 meninas, viemos para uma república. 3 meninas. E ele nem conhecia a gente, chamou a gente lá na frente e falou, vocês são 3 sementes para um novo tempo. Nós fechamos, viemos naquela caminhada para cá, né, saindo de lá, com todo mundo, meio sem entender. Mas eu falei, gente, isso é surreal o que está acontecendo. E aí nós começamos a nossa jornada no sonho de Deus. E aqui foi onde foi reconhecido o ministério profético sobre a minha vida. Porque o profeta, ele não é ungido profeta. Então, o profeta de ofício, quem tem um encargo profético, dentro de um presbitério, ele vai ser reconhecido algo que já é um chamado desde o ventre da mãe. Tem uma diferença, porque pastor é ungido? Como é que é isso? Sim, o pastor ali, ele recebe, não é só um reconhecimento público como o profeta, mas o profeta de ofício, ali ele está sendo consagrado, o pastor, né? Uma consagração. Nossa, não sabia disso, verdade. Porque o profeta, ele demonstra, né, características, né? Sim, uma das formas de você identificar um profeta
É óbvio que, de acordo com o presbitério, a liderança da casa, vai observando isso na sua vida. Foi o que o apóstolo Hélio observou em mim, mas você começa a ter, a gente chama de evidências proféticas. E você vai trazendo palavras proféticas, manifestação dos dons proféticos. Mas nem todo mundo que tem um dom profético necessariamente vai ser um profeta de ofício. Mas, no meu caso, foi quando nós estabelecemos esse presbitério aqui em Taubaté, presbitério que eu falo, porque antes não era o formato 5 ministérios, até nós ser estabelecido ali apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. E eu fiz parte dessa primeira integração. Então, foi uma das primeiras profetas a serem consagradas, e ali eu fui nomeada líder. Só que eu fui nomeada líder de algo que eu não sabia, que eu não conhecia, eu apenas disse sim. Quantos anos você tinha? Isso era que ano? Era 2008, né? Eu cheguei em 2005 em Taubaté, isso já era mais ou menos 2008. Nossa, eu não era nem nascido. Pois é. Por que fazer esse comentário, né? Puxa vida. Só pra você dedurar a minha idade. Mas era bem no começo. Acho que é proposital. Então. Mas então, desde que mudou pra cá, virou Sonho de Deus. Sim. E aí reconheceu seus 5 ministérios. Foi uma trajetória, né? Foi um pouquinho depois. Sim. Não, mas eu acho legal depois. porque você era bem jovem, né? Tipo, pra ter... E assim, mas ela ainda é jovem. Não, Não, mas aceitar esse desafio. Esse chamado Sim. bem... Uma responsabilidade bem grande, Sim, né? mas eu não tinha dimensão, igual vocês. Vocês vão falando sim, vocês não têm dimensão aí do que Deus... Mas mas queima no nosso coração. Então, queimava no meu coração. Falou assim, você vai ser líder dos profetas. E liderar profetas? Então, mas quem que vai me ensinar? Onde que eu tenho uma escola? Porque precisava de uma escola, de um professor, um mentor, um conselheiro. E aí o apóstolo, você vai ter que aprender um pouco sozinha, porque não tem conselheiro. Era o começo ali, né? Bem o início. Depois não, depois eu fui fazendo algumas viagens, conhecendo algumas pessoas. Eu fui muitas vezes para o Peru, porque o Peru, na época, era uma referência de escola profética. Então, participei de muitas conferências com 3.000 profetas, 4.000 profetas. Onde ali eu fui tendo as experiências com Deus e vendo a movimentação também. E aí conhecemos a Crusader Church, que é a igreja do John Ecker, com a profeta Norma Borreiro, profeta Pamela. E eles fizeram a primeira escola de profetas aqui. Mas assim, tudo que foi construindo aqui na casa, nós tivemos essas referências, pessoas que nos geraram. A Norma é uma pessoa, a profeta Norma é uma pessoa que nos gerou no profético mesmo. Ela é a nossa referência hoje de aconselhamento, quando nós precisamos de uma orientação na área profética, junto com o apóstolo L, ela nos conduz nisso. E a partir daí, muitas coisas eu precisei ouvir a Deus. Eu precisei também afinar os meus ouvidos, ser sensível, como liderar uma equipe. Não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos uma equipe profética com 35 pessoas. Nós temos 12 profetas de ofício atuando. E tem uma escola de profetas que já funciona desde 2008. Hoje nós estamos em vários países online. E isso foi tomando uma amplitude por um sim, por uma disposição em aprender, uma disposição em estar numa casa que reconheça o seu potencial, que reconheça o seu chamado. E a partir daí você ter um coração ensinável. Eu acho que isso que também jovens precisam ter. Coração ensinável. Legal isso. Nunca sabemos de tudo. Se você entrar num campo novo, seja na sua área ministerial, seja na tua área profissional, seja na sua área de atuação, vai no passo em que a sua perna consiga dar. Né? A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que obedecer a Deus e a voz de Deus. E vai se especializando, vai buscando... Aí fui buscando literatura. Então, não foi uma coisa assim que veio um download e eu consegui, agora vou liderar uma equipe. Não, eu fui construindo isso ao lado do meu líder, do meu pai espiritual, apóstolo L, que foi me dando o quê? Autonomia, na medida que eu fui demonstrando algo que para mim é fundamental na vida de qualquer um, lealdade. Então, um profeta, ele precisa entender que ele tem que andar com um apóstolo. E ser leal. Ser leal ao presbitério, ser leal à igreja. Então, eu fui passando por todos esse desenvolvimento também, esse crescimento. E estou ainda... Estou nesse aprendizado. Cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno. Hoje a gente tem vários alunos. Cada experiência profética é uma experiência. Diferente, né? Diferente. A gente não pode nunca limitar o Espírito Santo. E eu tenho uma pergunta. Né? Tem alguma experiência que te marcou muito nesse ponto, né, de revelação profética? Olha, uma experiência que me marcou muito na área profética foi quando eu estava participando de
uma conferência de profetas do Peru, e haviam ali 3.000 profetas, e quem estava ministrando era uma pessoa acho que de Nova York, e foi quando ela chamou as pessoas que estavam ali. Ele falou a seguinte frase: aqui tem um povo do Brasil, e haviam mais de 23 nações. E naquele momento ele nos chamou ali na frente e falou: Deus tem uma palavra para o Brasil. E foi quando nós recebemos a palavra que nós seríamos o grito para uma geração profética. Então, essa palavra foi dada ao nosso coração, o coração do apóstolo Hélio, no meio de uma grande multidão. Não tinha por que, de fato, chamar a gente ali. Tinha muitas nações, muitas pessoas. Nós tivemos que atravessar um corredor, um paredão para chegar na frente. A igreja é muito grande. A gente estava sentado lá atrás. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria lá na frente, numa dimensão de escola como aquela. E ali nós somos convocados a estar ali na frente como um exército profético mesmo do Brasil. E Deus falou que nos entregava esse grito, que nós seríamos essa casa, que teríamos essa representatividade, queríamos influenciar a vida de jovens. O que nós temos buscado hoje dentro da visão da casa, formar pessoas na área profética, ser uma referência. E é o que nós temos obedecido a Deus e caminhado nessa direção. Então, assim, Deus encontrar você para te chamar de forma individual e te entregar uma palavra no meio de uma multidão, sem você ficar correndo atrás de profeta, porque a coisa que a gente mais vê hoje é gente correndo atrás de profeta porque não tem essa experiência de ouvir a Deus, e aí precisa o tempo todo de ficar atrás do profeta para ter um direcionamento, ter uma solução. Então, assim, é um outro nível de experiência dentro da área profética. Isso me marcou muito, me marcou bastante. Que legal, hein? Puxa. Sim. Uma coisa assim, ela foi para uma outra nação. Ela disse que tinham milhares de pessoas. E hoje, aquela revelação que ela recebeu lá no Peru serve hoje como um trabalho, né, que é construído para tantas outras pessoas e que, por consequência desse trabalho, várias e várias vidas são alcançadas, né? Muito incrível, bacana. né? Nossa plateia tem uma pergunta. Então, profeta Camila, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você foi chamada para liderar a equipe, né, sem saber mais ou menos o que você seria lá no futuro, uma profeta, teve algum conflito com a sua mente que te fez pensar, não, eu não quero ir por algum medo, ou de alguma forma sua mente tentou te trazer para trás, o que você ia regressar e não cumprir aquilo que Deus tinha para sua vida? Eu acho que diante de qualquer desafio na nossa vida, a gente tende a sentir inseguro. Qualquer mudança, tanto no campo ministerial, no campo profissional, no meio da família, relacionamentos, qualquer mudança eminente, você se sente insegura. Então, assim, eu nunca me senti desqualificada, mas eu me sentia insegura. E por lidar com uma área tão sensível e tão distorcida que é a área profética. Porque o profético, ele pode se tornar algo muito místico e algo muito danoso dentro da igreja, se ele não for bem conduzido por pessoas com responsabilidade, por pessoas com um coração ensinável e por pessoas dependentes do Espírito Santo. Então, assim, eu tive temor no meu coração, talvez ali sim uma crença de incapacidade em um primeiro momento. Acho que eu não vou dar conta disso. Eu não sei porque o apóstolo está vendo isso em mim. Então, assim, de início, essa crença de incapacidade eu tive. Mas eu me coloquei nesse lugar do sim, assim como vocês também, né, diante daquilo que Deus tem chamado vocês a viverem. E quando eu dei esse sim ao Senhor, eu comecei a estudar a vida dos profetas e eu vi que nenhum profeta já veio com uma formação master, PhD, para ser profeta. E a gente vê na vida do próprio rei Davi, né? Quando ele foi chamado para ser rei, ele estava de trás das malhadas, ele foi reinar, ele foi ali, de fato, sentar naquele trono muito depois. Ele não estava pronto. Então, eu vi Deus, ele chama, aquele chamado queima no seu coração, você sim se sente inseguro. Na dependência de Deus, você entra nesse lugar, porque eu acredito que esse é o melhor lugar para estar na área profética. Senão você se torna muito autodependente. Você fica ali achando, se eu escuto Deus, se Deus fala comigo, por que eu tenho que escutar fulano?
E esse lugar é muito perigoso. Tem isso bastante, viu? Muito. Vejo muitas pessoas tendo essa Exatamente. ignorância, né? De fazer. E isso é uma falta de maturidade na área profética. Porque um profeta mesmo, de fato, que tem um coração obediente, ensinável, e ele entende o chamado dele, ele quer andar com alguém. Ele não quer ser itinerante, ele não quer andar sozinho. Ele não quer chegar nas igrejas, sabe aquela história que o profeta passa na igreja, levanta a poeira, destrói tudo e vai embora? Não. Não é, né? Nós não fazemos parte. Hoje eu não creio que essa é a movimentação profética do Novo Pacto. A movimentação profética do Novo Pacto hoje, quando nós estamos atuando dentro da nova aliança, do Novo Pacto, Deus reposicionou esse profeta. E o papel desse profeta hoje, na verdade, é comissionar outros e ativar na vida de outros que outras pessoas escutem a Deus. Porque hoje nós vivemos nesse ambiente, nessa cultura profética, onde todos... Não é uma peculiaridade do profeta. O profeta não é mais... Não precisa colocar ele num pedestal, colocar ele num lugar onde ele fica ali... chegou o profeta, de forma nenhuma. Eu acredito até que pelo nível de responsabilidade da área que ele atua, ele precisa ser muito mais convicto e responsável por aquilo que ele diz, porque ele fala da parte de Deus. Então, sim, deu um medinho, resumindo, né? Não é fácil também, logo de cara, assumir tudo isso. Cara, e assim, eu já tenho determinadas igrejas que não atuam no profético, né? Ou então se atuam de uma forma meio não muito bem fundamentada. Você acha que uma igreja... qual é a diferença, assim, que você nota mais forte numa igreja que tem o profético, assim, bem fundamentado e numa igreja que não tem consciência, assim, dessa dimensão? Eu acredito que primeiramente, a oportunidade de você conhecer algo novo. Nós tivemos essa oportunidade de conhecer. Até então, nós acreditávamos em muitas coisas que soavam como coisas místicas. Porque era o nível de conhecimento e de acesso à revelação e à medida do profético para aquele momento. Então, são igrejas que talvez não tenham a oportunidade ou não se abriram ainda para esse entendimento, para esse nível de revelação e de entendimento, qual é a atuação hoje do ministério profético dentro da nova aliança, dentro do novo pacto, que não é mais aquela movimentação do antigo pacto. E talvez, então, exista o quê? Existe uma movimentação hoje, ainda, algumas igrejas com sombras, não com uma total clareza de como é essa movimentação. Porque o profeta no Antigo Pacto, ele tinha essa figura, né, de liberar o juízo, de liberar palavras duras, de posicionar o povo. E de fato, essa era a movimentação, porque o Espírito Santo não atuava dentro do profeta. O profeta era aquele que ouvia a Deus e comunicava ao povo. E hoje a gente vive em uma outra dimensão. Então, não tem como eu estar sob uma jurisdição hoje atuando com uma roupa antiga. Eu preciso, por revelação, e isso não é digerido, colocado a garganta abaixo, isso tem que ser digerido, isso tem que ser parte de uma liderança. Nós recebemos outras igrejas aqui que fazem escola de profetas. E nós, em nenhum momento, motivamos ou incentivamos que a pessoa chegue lá e fala com o pastor dela: olha, a partir de amanhã o ministério profético tem que mudar, porque a gente está fazendo tudo errado, de forma nenhuma. Eu acho que respeitar esse tempo, respeitar essa liderança e fazer isso de uma forma madura é mais saudável do que, às vezes, a gente chegar detonando tudo e falar assim: o profético é assim, aqui está tudo errado. Então, existe essa diferença mesmo na movimentação. Uma coisa que não existe, que eu vejo muito clara, é protocolo. Protocolo profético. E nós temos protocolo profético. Para que o profético seja ministrado com ordem, para que o profético traga uma movimentação madura, precisa existir um protocolo profético. Senão todo mundo sai falando o que acha que ouviu. E não é dessa maneira. A gente precisa ali colocar essa condição de julgar as profecias e ter um presbitério, né? Um grupo de pessoas que atuam de forma madura. Isso é complicado. Cara, quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos. Eu vi na internet que um pastor, acho que não era nem profeta, era um pastor lá do interior do Nordeste, fez uma previsão de que no Brasil ia ter 3 dias de trevas e que o anjo da morte, no 3º dia, ia entrar na casa das pessoas. Corajoso. Eu, com 9 anos, escutei isso daí.
Cara, e ele deu uma data. Eu fiquei com tanto medo. Mas isso me criou um pavor. Lógico que eu era criança. Mas me criou um pavor. Por quê? Uma profecia sem protocolo. Chegou, não aconteceu nada. Mas na minha cabeça, e de noite eu não conseguia dormir. Porque o raio do pastor falou que em 3 dias ia haver trevas no Brasil. E que o anjo da morte entra na casa das pessoas. Imagina, uma criança escuta isso. E várias pessoas, eu lembro que, acho que no Twitter ou no YouTube, estavam falando da escuridão no Brasil, das trevas. Eu tava morrendo de medo. Lógico, aproveitaram isso para criar o maior... O sensacionalismo. Mas como criança, e não só eu criança, eu tenho certeza que muitas outras pessoas, até as mais idosas, ficaram com medo disso. Porque é uma profecia deslocada, equivocada, que não seguiu um protocolo, né? Exatamente. Muito doido, cara. Complicado isso, cara. É Nossa, um campo... com medo. É perigoso, né? Sim, mas é uma vez posicionado, posto ali uma equipe, como eu disse, caminhar junto sempre com alguém, é algo que dá muito fruto. Mas sempre tem que ter monitoramento. E o que precisa para uma revelação profética ser cumprida? Vou dar um exemplo. Deus tem uma palavra para o Rafael, eu sou um profeta. Daí eu falo assim para ele: Rafael, você vai ser um cara que daqui a alguns anos Deus vai te colocar numa posição em que você vai dirigir um filme que vai ser o filme mais assistido da história. Vamos supor, uma revelação assim. Se o Rafael escutar isso, mas não seguir os passos, não estudar para isso, não ter fé nisso, essa palavra vai se cumprir de qualquer jeito ou precisa do requisito da parte dele para se cumprir? Como que funciona isso? Você perguntou e já respondeu, mas é bem esse caminho mesmo. A profecia ela é condicional à obediência. Entendi. Ela tem um condicionamento à obediência. Então, quando você recebe uma profecia, a primeira coisa que você tem que fazer é julgar aquela profecia. Você pode fazer isso. Julgar o profeta que falou, não, mas você pode julgar aquela profecia segundo a maior das profecias, que é a palavra. Então, isso testifica no meu espírito, isso faz sentido para mim. Converse com a sua liderança sobre essa profecia. Você pode esmiuçar aquilo, não é algo assim sagrado que você não pode, que não. É uma certeza ali ao pé da letra. Você recebeu uma palavra profética, julgue segundo a palavra de Deus. Isso está de acordo com a palavra. Isso é o que Deus tem desenhado para a minha vida, porque muitas pessoas profetizam algo que já sabe da vida do outro. Ou então no campo sensorial. No campo do sensorial ali, do estímulo, ver que a pessoa tem um potencial para aquilo e já, dali, de maneira sensorial mesmo, não baseado na verdade, na palavra, libera uma profecia, só que isso pode mudar o destino de uma pessoa. Então, a profecia, ela sinaliza e ela vai te dando passos. Então, por exemplo, para uma determinada profissão é necessário falar o inglês. Ou porque Deus já falou com você que você vai visitar nações, que você precisa de um outro idioma. Tem que saber falar inglês. Aí você não toma nenhuma providência. Você acredita, mas se você não se movimentar em direção àquilo, isso, você nunca vai viver aquilo. Porque vai chegar uma hora que Deus falou, eu quero que você seja bilíngue. Você precisa falar outra língua. E se você não der um passo de obediência, crendo, obviamente, mas der um passo de obediência, aquela profecia vai se cumprir de que forma? Não tem como ela se cumprir. Assim, eu acredito que cada passo de obediência, Deus vai descortinando ainda mais o nosso destino profético. Ele não dá ali não entrega todo o quebra-cabeça. Deixa Deus falar algo, Deus te dá um passo. Por exemplo, Camila, vai para Taubaté e procura o Eli. Se eu tivesse recebido todo o desdobramento do que eu viveria nessa terra, talvez eu nem viria. Nossa. Pensando no lado da parte mesmo de dificuldade, de tudo que eu vivi aqui também, de questões que eu tive que vencer. Agora, Deus vai te dando aos poucos revelações, você vai acessando isso, vai digerindo isso, vai orando sobre isso. Então, não é tão a ferro e fogo, mas Deus aponta o caminho através da profecia também. E ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo da profecia? Ela consola, ela edifica e ela exorta. Então, geralmente, quando o dom de profecia está atuando, ele atua nessa esfera. Você vai receber uma palavra de consolo, você vai receber uma palavra de edificação para a sua vida, para o seu destino. E você, ali, naquele momento, também pode receber uma palavra de exortação. O que seria essa palavra de exortação? Alguém te traz para perto, te traz junto, exortar nesse sentido. E Deus te comunica algo. Mas, de fato, a profecia comunica o coração de Deus. Então, a gente tem que estar sempre atento
Eu gravo, eu anoto. Eu acho muito importante. Muito importante. Porque depois a gente esquece, a gente não vai entendendo o que Deus está falando. E Davi é um grande exemplo, né, na palavra que a gente vê, porque Davi, ele foi lá, Samuel foi enviado para encontrar Davi, então, e Davi era um jovem, né, era bem moço, e aí a palavra diz então que com seus 30 anos ele assume lá o reinado. Então, tipo assim, teve uma trajetória imensa que Davi teve que cruzar para chegar até o momento de ser. Até você falou de Davi, eu pensei no Natan. Porque Davi cometeu um pecado. Poucas pessoas sabiam. Sim. E Davi, provavelmente, se Natan não estivesse presente na vida dele, ele teria continuado a pecar e pecar mais ainda. O Natan seria uma exortação nesse caso. Sim, e qual foi o diferencial do coração de Davi? Porque naquele momento que ele falou, esse cara é você. Puxa. E naquele momento ele se prostrou. Conta, né? A Bíblia conta que o Davi estava... Um passo antes, a gente tem um profeta da envergadura de Samuel errando na escolha do rei. Então, como nosso coração é enganoso. Porque naquele momento ele se atentou para a aparência. É verdade. Vários filhos, ali foi um erro, foi um erro. Uma profecia equivocada. Mas ele retomou, Deus falou com ele, ele ouviu e falou, não se atente para a aparência, Samuel. Por que você tá achando que é só porque está passando na sua frente, é fortão, bonitão, esse é o rei? Não. Aí vocês conhecem a história ali do chamado de Davi. Cara, eu queria saber da sua experiência. Agora eu vou dar uma puladinha das áreas, né? Mas como profeta, eu acho que você tem muito essa responsabilidade, né? De ter essa palavra de direção para as pessoas. E você atua já há muitos anos na cura interior aqui da casa, né? E também na cura interior geral. E então eu queria saber da sua experiência. Como é para você lidar com essa parte? Porque é uma parte bem delicada, né? Vamos dizer assim. É uma outra área que eu amo também. Então, Deus me chamou para esse campo profético. Atuo nessa área, é o meu chamado de ministério. Mas eu sempre trabalhei também. Foi algo que o apóstolo Eli foi me lançando com aconselhamento cristão mesmo. E as pessoas que começavam a me procurar era justamente nesse campo do sofrimento emocional, das áreas emocionais. Pessoas com questões espirituais mesmo ali, de alma. E eu comecei a observar o quanto a nossa alma também adoece. Que aí já é uma outra área e que eu fui também dedicando parte da minha vida a conhecer, a entender, a ouvir as histórias. Então, uma área que eu também sinto muito... Eu me entusiasmo até para falar, porque é uma área que eu amo de fato também. Eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir a história das pessoas, eu gosto de me conectar com a história delas. E eu gosto de ouvir de onde vem esse sofrimento, por que esse sofrimento instalado. Isso também eu fui descobrindo aqui. Né? Não vou dizer esse chamado, mas essa vocação. Essa vocação para você estar disposto a ouvir o outro também. E principalmente nessa área emocional, que hoje é uma área extremamente debilitada, as pessoas hoje estão adoecidas. Né? A saúde mental das pessoas estão adoecidas. Hoje nós temos diversos transtornos que comparecem dentro da igreja. Então nós temos sim pessoas cristãs que estão dentro da igreja que têm crise de ansiedade. Isso. O Natan, o nosso convidado que veio aqui, o Natan Chagas, contou disso. Já era convertido, já era cristão, já tinha vivido tudo com Deus e teve... líder de jovens... Tô comentando porque ele se abriu aqui também. Ele se abriu aqui, então... É um exemplo, né? É um exemplo. Então, assim, a gente não está isento dessas coisas. Nós temos que diariamente buscar esse lugar em Deus, esse fortalecimento da nossa vida espiritual, esse alicerce espiritual. Mas nós não estamos isentos disso. Porque nós estamos expostos a todos os estímulos que as pessoas também estão. Então, se nós não cuidarmos do nosso corpo, se nós não cuidarmos da nossa alma e se nós não cuidarmos do nosso espírito, dessa tricotomia, desse lugar onde Deus nos chamou de forma integral para viver, com certeza alguma área vai ficar debilitada. Ninguém sustenta uma área com uma perna só. Eu costumo dizer assim, ninguém tem saúde numa área só, com uma coluna, e acredita que isso vai sustentar toda a casa. Não. Você precisa de ter pilares na sua vida. Você precisa de cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde física, você precisa cuidar da sua saúde mental e emocional e a tua vida espiritual, que é o gerador de energia para todas essas coisas. Disso já fala muito de uma área também que a Camila é formada, né? Que é psicologia.
Sim. Ela está explicando, né, sobre a questão das doenças mentais, falou um pouco do espiritual. De que maneira você enxerga que a psicologia agrega no seu ministério, na sua profissão, na sua vida e na vida das pessoas, né? Eu atendi as pessoas muito sob uma perspectiva espiritual. Então, quando você fala de um aconselhamento cristão, as pessoas já vêm trazer uma demanda e você tem um olhar ali pastoral. Então, essa era a minha perspectiva. Alguns anos atrás, acho que há 5 anos atrás, é mais ou menos isso, 5 anos e meio, eu já vinha atendendo pessoas, como eu disse para vocês, há alguns anos, mas eu nunca tinha despertado para a área da psicologia. Mas eu fui começando a ver que o sofrimento emocional, mental, também começou a entrar nas igrejas. Então, eu atendia ministros, eu atendia, assim, também famílias, pessoas que estavam sofrendo emocionalmente. E isso não tinha a ver com a vida espiritual que ela levava. Muitas vezes, pessoas extremamente retas diante de Deus. Pessoas que tinham vida com Deus. Mas por uma situação pontual de sofrimento, porque a vida também é sofrimento. Vamos passar por sofrimentos, vamos passar por obstáculos. E nós precisamos aprender a lidar com o campo emocional. Porque nós não fomos educados emocionalmente. E eu comecei a perceber que essa falta de educação emocional, seja cristão ou não cristão, isso começou a afetar a muitas pessoas, a muitas famílias dentro das igrejas. Então, quando nós somos crianças, principalmente outras gerações, quando nós éramos crianças, e outras gerações ainda mais que as nossas, se você começava a chorar, falava, engole o choro, você não tem que chorar. Se você, ou seja, não havia esse lado afetivo, esse acolhimento a uma rígido, emoção, né? muito mais E rígido. a própria no sistema religioso também Já força isso, né? Falando Exatamente. que, não, você tem problema emocional, isso aí é demônio. Coisa de entendeu? demônio. Verdade. Isso é de uma ignorância muito grande. Porque isso é você não entender a completude do que Deus criou. Deus criou a alma. Deus criou esse lugar onde é alojada as suas emoções. As suas experiências, as suas vivências, você tem memórias. Você guarda impactos dessas memórias, você guarda impactos dessas experiências. Você tem padrões de comportamentos que são desenvolvidos ao longo da tua história. Você tem a tua história, você tem a sua vontade, você tem o seu desejo. E tudo isso vai sendo exposto à vida, às vivências, às experiências. E se as pessoas não souberem lidar com o campo emocional, ou que seja a famosa inteligência emocional, ou hoje tem tanta coisa, hoje dá para falar de diversos assuntos. Mas se a pessoa não sabe lidar com as emoções, como que ela conduz uma vida espiritual também? Porque as emoções, se você pega uma pessoa com crise de ansiedade, e essa pessoa, ela está nesse ciclo de ansiedade o tempo todo, esse excesso de futuro, esse excesso de preocupação. Ela não consegue vir para esse lugar presente, entender o que ela está vivendo. Ela entra num quadro patológico de ansiedade, mesmo sendo cristã. E ela vai precisar de um auxílio profissional. E foi aí que entrou a psicologia na minha vida. Eu queria entender um pouco mais esse campo comportamental. E da própria saúde mental. Eu queria entender o porquê que padrões se instalavam, como desfazer esses padrões de comportamento, como trabalhar essas crenças, distorções cognitivas, principalmente essa parte de pensamento, emoção e comportamento. E foi quando Deus falou, Camila, afia a sua espada. Você já tem uma espada em campo. Então, assim, eu não fui para psicologia com medo, porque tem gente que fala, e começa a estudar filosofia, começa a estudar antropologia, medo começa de se a estudar perder, né? medo de se perder na faculdade. Primeiro que não era a minha primeira faculdade, né? Eu já tinha feito uma graduação. E aí, na segunda, você vai muito mais maduro. E eu fui com foco, gente. Foco. Eu tenho foco a afiar uma espada por 5 anos. 5 anos. 5 anos. Obviamente, tem muita coisa que você tem que filtrar, muita coisa que você escuta. Como qualquer faculdade, não está dentro daquilo que você... Mas ali você está absorvendo conhecimento. Absorvendo conhecimento. E, para mim, hoje, a psicologia é uma grande ferramenta. Ela, sim, me dá uma outra visão de uma área que eu desconhecia. E hoje, você vai tendo a capacidade de entender o que é uma patologia, o que não é uma patologia, o que, de fato, isso é espiritual. Porque, muitas vezes, um atendimento de cura interior na igreja, de cura emocional, até aqui, a gente tem que ter também essa humildade, um pastor ou um ministro. Até aqui é espiritual. Até aqui é um campo
que eu vou orar, nós vamos buscar em Deus uma resposta, nós vamos ministrar sobre a sua vida e dar esse suporte. O que eu quero dizer é que uma coisa não elimina a outra. Mas a gente também tem que ter senso crítico de falar, isso aqui é patológico. Isso aqui tem instalado hoje, essa pessoa precisa de uma mudança de estilo de vida, ela precisa organizar o ambiente que ela vive, ela precisa de ordem. Isso aqui, senão a gente sai espiritualizando tudo. A gente sai espiritualizando tudo e nem tudo é espiritual. Não é uma polarização de razão e fé, mas elas estão conciliadas, né? Elas se ajudam, se ajustam, né? Eu acredito que a ciência, hoje a ciência é a palavra, a gente consegue hoje ter muito se discute hoje sobre esse tema, né? Ciência e espiritualidade, ciência e o mundo, esse campo espiritual. E as coisas vão ali tendo, também andando juntas. Muito bom, muito Incrível, legal. né? Eu até, acho que eu já comentei aqui em algum episódio, teve um professor meu de sociologia, estou cursando direito, né? E em algum momento ele disse lá que, veja, por exemplo, a Cracolândia, né? Essas zonas de pessoas que usam drogas. Gente, isso aí não é pastor que resolve. Isso aí é colocar uma equipe de psicologia, tratar eles num ambiente certo. E a sala tinha umas 80 pessoas. Isso não me impediu de levantar a mão e perguntar para ele, como assim, cara? Eu levantei a mão e falei, mas professor, obviamente, o âmbito da psicologia vai auxiliar, vai ser uma força, mas eu conheço amigos que eram usuários de drogas, que se converteram, e por meio da pregação do evangelho e do entendimento do evangelho, essas pessoas hoje não são mais usuários de droga. O senhor não acha que o Estado deveria, como uma forma de tratamento, de cura, incentivar que as igrejas estivessem presentes nesses ambientes? Incentivar missão religiosa nisso? Trabalhar reabilitação. Aí ele falou pra mim, mas é algo passageiro. A pessoa vai se converter, vai ficar um mês longe das drogas, depois ela volta. Tipo assim, a gente conhece pessoas aqui da casa que não é passageiro. A gente sabe que... Sim, pessoas têm sabe que cura, sabe que cura. E ali, no momento, a gente entrou numa discussão com educação, não era nada... A sala ficou toda... que o pessoal cria. Mas não foi uma coisa respeitosa. Mas eu achei assim, puxa vida... É um radicalismo para ambos os lados, né? Ele quis totalmente... E ele é ateu. Ele quis totalmente eliminar a possibilidade da igreja... De uma intervenção espiritual. De uma intervenção espiritual. E não conseguiu entender que, na verdade, no fim das contas, os dois auxiliam, né? E ainda um problema social. Um problema social. social. Além da gente estar lidando com o campo espiritual, com questões de dependência química, de desintoxicação, de reabilitação... A gente também está lidando com a Cracolândia, a gente está lidando com um problema social instalado. Exatamente. Aí já entra até no âmbito da política, enfim, né? A Camila também é música, né? Cantora? Como é que você se considera? Não é louco, gente. Isso aí vocês me pegaram de surpresa. Porque tem uma diferença, né, de músico, Traz de cantor. o violão lá, Salmo, brincadeira. Não, tem isso. Eu canto. Não, mas pra cantar... Não, mas canta muito bem, Pimenta. Eu canto aqui, gente. Não vai eu falar canto, que eu sou uma cantora, aí vocês estão pegando, né? Já tá fora da nossa pauta. Brincadeira. Tudo bem, não é me música, considero. Eu sou uma cantora. adoradora, adoro a Deus com essa... Aqui na casa como ministra de adoração. Mas não uso... não é uma carreira, não é isso? Não sou nomeada uma música, assim, uma musicista, não. Mas como que você descobriu? Você sempre cantou na igreja ou foi... Meu pai era músico. O seu pai era músico. Era. Meu pai tocava na igreja, tocava violão. Então, assim, eu sempre cresci nesse ambiente do meu pai ali já. Ele tocava, eu cantava. Que né? legal. Cantava todas as músicas do Roberto Carlos na época, que era o que ele gostava. Era o que melhor ele do que gostava. qualquer tipo de música hoje, viu? Roberto Carlos. Mas eram os clássicos, né? Então, meu pai gostava disso e ele tocava e eu gostava. Era até uma forma de me conectar com ele. Eu lembro muito de momentos da minha infância que a música estava envolvida nesse momento de conexão entre eu e ele. Mas, assim, então, isso foi apurando um pouco o ouvido musical,
Mas não me dediquei a isso. Fiz canto uns 4 anos, mas não me dediquei a essa... Só 4 anos. Eu não me dediquei a uma carreira, ou até mesmo seguir nessa área. Mas hoje faz parte do Ministério de Louvor, adoração? Hoje faço. Legal. Mas já fiz mais ativamente. Como eu fui assumindo outras responsabilidades, o próprio Ministério Profético, outras atuações dentro do Ministério Sonho de Deus, eu faço parte da adoração, mas não tão ativa como era no início. Que legal. O Caio, eu queria falar a respeito, porque assim, eu acho muito legal da sua trajetória até hoje, porque a gente tem acompanhado já há muitos anos aqui, a gente já é da igreja há bastante tempo. Eu queria que você falasse, então, o que você poderia passar para os jovens sobre a respeito disso, de aceitar a sua missão. E eu também queria ver dentro dessa pergunta a respeito de vida com Deus no dia a dia, a respeito de ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Isso é uma grande pauta que a gente fala com os jovens. Sim. Da gente ser dependente da voz do Espírito Santo todos os dias. Então eu queria que você falasse um pouco Tem uma intimidade, né? Uma coisa mais próxima. Entende? Como que é isso? Eu acredito que a voz de Deus, ela é balizador para a nossa vida. É ela, de fato, que nos dá destino. Então, acho que ninguém se relaciona com uma pessoa à distância. No sentido de ter, de fato, uma verdadeira intimidade, né? Desenvolver um relacionamento. Então, eu vejo as pessoas procurando Deus muito aqui fora. Principalmente quando se fala em ouvir a voz de Deus. E esquece de desenvolver uma vida interna mesmo. Ouvir essa voz no seu interior. Então, a primeira coisa que eu falo para quem quer ouvir a Deus no cotidiano, no dia a dia, começa a acessar as vozes aqui fora. Se nós escutamos muitas vozes aqui fora, e se nós somos conduzidos por essas vozes, obviamente que nós não vamos ter a mínima sensibilidade que nós precisamos para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa fala comigo assim, eu parei de ouvir a Deus, eu não consigo ouvir a Deus, Deus não fala comigo. Deus quer o tempo todo falar conosco. Na verdade, essa pessoa está longe de uma vida no Espírito. Então, ela precisa voltar a ouvir Deus? Não, ela precisa retomar uma vida no Espírito. Quando ela retoma um lugar no Espírito, de busca, de entrega, de intimidade, dessa dependência de Deus, a voz de Deus vai se tornar algo automático. Algo que, de fato, ela vai entender essa voz. Eu sei que é Deus falando comigo. E testifica no nosso espírito. Nós sabemos quando é a nossa carne, quando é a nossa vontade. Nós sabemos, gente, dentro do nosso interior, quando nós estamos mexendo os pauzinhos para dar uma conotação espiritual que acha que é Deus que está falando, mas na verdade é a gente que está ali de uma certa forma mexendo e não vou dizer manipulando, mas assim, até numa boa intenção, mas não é Deus que está conduzindo aquilo. Porque quando Deus fala, flui. Quando não flui, é porque não é Deus falando. A voz de Deus, ela flui dentro do nosso interior. Então, assim, se você quer ouvir Deus no seu cotidiano, na sua vida, mantenha-se próximo a Ele, mantenha essa vida de dentro para fora regada, cultivada, com devocional, com tempo dedicado a Ele. Às vezes a gente acorda, levanta, já sai colocando roupas, calçando tênis, já, sabe, você não tem um momento onde você para, você agradece por aquilo. Como que vai ser meu dia? Você sabe, às vezes, eu fazia assim, acordava de manhã e que fosse 5 minutos, eu falava, Espírito Santo, como que vai ser nosso dia? Espírito Santo, como que o Senhor vai conduzir hoje o nosso dia? Tem alguma coisa que o Senhor quer que eu faça especificamente? E muitas vezes, naqueles 5 minutos, o Espírito Santo falava, sim, mas eu vou te conduzir. Sabe, só para você e começar a exercitar isso. Então, quando eu falo que é muito aqui fora e pouco dentro, é porque nós somos muito sensoriais. A gente quer tocar, a gente quer ver, né? A gente quer sentir o tempo todo, e não é isso. Até num episódio que a gente fez com o pastor Rogério e a pastora Linda, a gente falou muito sobre isso. De que hoje a gente vê uma busca pelos jovens de querer ter essa experiência, sabe? De querer ir para todo culto e ter a experiência do primeiro amor. Sentir o... Entende? E às vezes a vida com Deus é essa constância, né?
muitas vezes é de fazer essa pequena pergunta, essa oração de 5 minutos no dia. Lógico que a gente vai, né, aprimorando. Sim. Mas de ter essa dependência. A gente vai tendo essa dependência todos os dias, essa constância, as coisas vão fluindo, né? Exatamente. E eu acho também que quebrar um pouco do misticismo. Então, nós mistificamos muito. Né? Se aparecer um anjo na minha frente, se passar um carro branco na minha frente. A voz de Deus não é isso. Entendeu? A voz de Deus não é isso. E Deus deseja falar com todos. Deus deseja falar. Aqui na nossa casa hoje, um dos nossos papéis é esse. Ativar a voz de Deus nas pessoas. Dizer para você, olha, é acessível. Deus quer se comunicar com você. Deus quer revelar segredos do coração dele. Deus quer falar sonhos dele. Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer conduzir a sua vida. Só que se você, às vezes, você nem pergunta, você não tem uma intimidade com a palavra, você não lê a palavra. Qual que é a via? Qual que é a via? Um profeta externo o tempo todo? Então, esse relacionamento tem que ser desenvolvido. Essa busca tem que ser constante, diariamente. É uma disciplina. E isso requer, às vezes, você ter que acordar mais cedo. Eu acordo 5h20 da manhã pra fazer isso. Não é legal. O devocional. No o frio, café no com frio fé. não é legal. Café com fé, é verdade. Entendeu? Mas verdade. Tem que ser assim, é o horário que tem no dia, então. E também não pode deixar pra na hora que eu for dormir eu vou ter esse momento, né? Ou pode? O que você vê essa questão de prioridade? Não, porque ela é a profeta Camila, gente. Não, gente, eu não gosto de eu não gosto de engessar nada. Mas assim, eu não gosto de engessar e se eu não falei de manhã, eu não posso falar à noite, não. Porque eu vou falando. Ela fala, lógico que pode, eu faço isso aí. Sabe por quê? Eu vou falando durante o dia. Eu vou conversando com Deus, mas agora há um momento específico em que eu quero estar disponível para Ele. Tem dia que você vai acordar 5h30 da manhã e vai ser o máximo e você tá ali super. Tem dia que você vai para lá e vai ficar no silêncio 10, 15 minutos e já vai estar pensando o que você tem que fazer. Porque isso faz parte da natureza também. Então, assim, eu não engesso tanto dessa forma. Mas, obviamente, que se você começa o seu dia com um período de oração, se você começa o seu dia, isso é até quimicamente para o seu corpo. Você ali mais centrado, você ali já buscando a Deus, lendo uma palavra, você já vai para aquele dia o quê? Pronto. Você já está sinalizando, não, eu já lancei uma semente para esse dia, de um relacionamento com Deus, já falei com Deus, já tive meu tempo de oração. Agora, o dia que o despertador não tocou, você tentou levantar e não deu certo. Aí tem dia que você levanta, calçando o tênis, colocando a roupa, pegando a mochila, já pegando um lanche e já saindo. Então, assim, a gente também ter esse cuidado, tem que ter essa disciplina, eu acho que é importante, faz parte do nosso relacionamento com Deus, mas tem dia que não funciona tanto. Acorda com o pé esquerdo, né? Mas esse preparo, eu, por exemplo, essa é a minha experiência, esse preparo para o dia é o que me coloca de pé. Qualquer coisa que venha sobre mim naquele dia, de um dia que eu não fiz, as minhas reações emocionais são totalmente diferentes. Eu me sinto muito menos preparada, muito menos pronta para enfrentar os desafios. Vamos fazer um bate-bola? Camila, você está preparada? Não precisa ser uma resposta rápida. Pode justificar. Pode te consultar, não? Pode também. Às vezes não vou lembrar, né? Tranquilo. Tô gestante. Vamos lá. Primeiro bate-bola. A Salma, nossa da produção aqui, montou pra gente. Vamos lá. Olha lá, ó. Fica de olho. Já olhou, já falou, olha. Uma pessoa da Bíblia. Uma pessoa da Bíblia? Maria. A mãe de Jesus? Sim. A mãe de Jesus. Legal. Acho que a entrega foi incrível. É, No né? escuro. E teve uma revelação profética ali de um anjo, né? Sem Tá certo dúvida. que ela viu um anjo, mas também... E teve um ventre puro, preparado, e falou, não, eu vou gerar esse propósito. Muito Da comprometida, hora. né? Legal. Uma frase que te motiva, ou que você gosta, assim, uma frase central na sua vida. Nossa, eu sou péssima pra isso. Pode pesquisar. Que de Deixa eu última pensar. hora, assim, né? Uma frase? Um versículo, uma palavra, alguma coisa. Vou pensar, peraí. A gente deixa essa pro final. Aguarde. Uma frase. Eu tenho várias mesmo. Eu sou muito reflexiva, eu escrevo, fico ali. Mas agora não lembro de nenhuma específica.
Tem gente que tá tão rápido nessa. Não, tranquilo. Não, de boa. Vamos lá. Olha que interessante. Um talento oculto ou um hobby? Um hobby é jogar tênis. Eu amo jogar tênis. Nossa, a gente precisa jogar algum dia. Eu gosto, eu sou horrível, mas eu jogo. Eu gosto de Então, assistir. Aí, ó. E eu gosto de assistir campeonato de tênis. Gente, eu assisto tudo que vocês imaginarem. Roland Garros, eu US assisto... Open, Wimbledon. olha. Wimbledon, tô assistindo tudo agora. Você Eu vê. amo. Qual que é o seu tenista preferido? Meu tenista? Eu gosto do Novak. Eu Ah, gosto o do Djokovic. É. Ainda Eu era fã do Federer. Roger eu assisti Federer, o pra mim, documentário, era o assisti cara. o documentário dele. Espetacular. Procurem saber. Mas eu eu também gosto vou muito procurar. dele. Boa. Mas o Djokovic é embaçado, né? Verdade. Vamos lá. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define? Lealdade. Muito bom. Legal. Muito bom. É. Um sonho. Um sonho. De todos, eu já realizei bastante. Vários. Ter uma família, por exemplo, era um sonho que eu tinha. Mas um sonho hoje é transformar a vida de pessoas através do propósito de Deus na minha vida, através de onde Deus me posicionou. Acho que ver pessoas transformadas. Muito bom. Legal. Perfeito. Uma música que toca o seu íntimo. Ou uma música que você gosta muito, ouve muito, tá ouvindo muito. Hoje eu tô bem religiosa. Em que sentido? É uma música cristã, mas bem brincadeira. Mas hoje, uma música que tem falado muito no meu coração é aquela A Tua Mesa Cura. Deus tem falado muito comigo dessa música da Tamires. Acho que é Tamires o nome da moça. Mas legal, é uma conheço. música que faz muito sentido para mim. Eu tenho vivido momentos em mesas Tamires Garcia, né? Tamires Garcia. Então, A Tua Mesa Cura. E, de fato, a mesa cura, gente. Estar Legal. na mesa, em ambientes certos, em ambientes corretos, com pessoas que Deus te posiciona e te conecta, produz muita cura na nossa vida. Que Legal. bacana, com certeza. A gente vê isso no dia a dia, né? E vamos lá, pergunta central. Posso Quer fazer ou fazer? você quer fazer? Faz. Tá. É que ela respondeu parte da pergunta Já, na hora do sonho. já. Mas, cara, a gente pergunta para todos os convidados. Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? O nome do podcast é No Alvo. Qual é o seu alvo? O meu alvo hoje é ser uma voz. Eu quero ser uma voz que produza mudança na vida das pessoas de alguma forma. Hoje, uma das áreas que Deus tem me chamado é a área, além do meu ministério, do ministério profético desse tempo, para essa nação, ser essa voz e ser uma voz também nessa área da saúde mental. Eu acredito que hoje a gente precisa Com certeza. dar atenção para isso. Nós precisamos ouvir sobre isso, ser educados sobre isso, até mesmo dentro das igrejas. Então, eu tenho um alvo de ver isso avançar dentro também das igrejas. Eu acho que é um tempo de cessar ou de levar mais alívio para as pessoas no campo da saúde emocional, da saúde mental. Que legal, é a área. Quando a gente fala de governo, é bom lembrar para quem está assistindo, a gente fala de governo, as pessoas pensam, é política. Então é o governo do fulano e do ciclano. Não, a gente fala de governo de todas as áreas. É estar governando sob a perspectiva do reino de Deus, sobre a essência do evangelho em todas as áreas, né? Então, nesse caso, na área da saúde. Da saúde Sim. mental, sendo mais específico, né? É mais específico. Ele é alguém que vai governar na área da comunicação. Deus tem falado comigo para governar aí sim na área da política. E quantos outros, cada um na sua área. O governo, acho que governo é isso, né? Exatamente. Alguém da plateia tem algum comentário? Alguma pergunta? Vocês estão com frio, né? Vocês estão com Nossa, tá cara. frio, gente. Vocês estão aí, acho que não tá com tanto frio, né? Tá legal. muito frio. Ninguém tem, porque eu quero falar. Então vai lá. Então tá bom. Não sei. Vou falar. Mas, cara, pra gente foi muito especial esse episódio. Como eu falei, a gente vê muito em você uma referência para as nossas vidas. Uma autoridade muito forte mesmo. Então, eu queria que você desse um recado final, talvez uma mensagem de encorajamento para os jovens que estão nos assistindo, para que possam prosseguir realmente no alvo, né? Prosseguir com a missão que Deus nos entregou
E assim, o seu testemunho é muito poderoso mesmo. E ter você aqui hoje foi muito especial. Com certeza. Eu acredito que é fundamental para você prosseguir no alvo, perseverança. Perseverança na missão. Perseverança, entender de fato qual que é o seu porquê. Por que você está aqui? Por que você entende que Deus tem um propósito, um chamado na sua vida? Isso dá muito sentido para a vida. Encontrar essa missão. Sabe? Percorrer o coração de Deus até que Deus vá revelando passo por passo. E ser perseverante em obedecer essa voz. Não ceda os seus valores, não negocie, independente do estímulo que você tiver, das oportunidades, das mesas que você sentar. Seja uma pessoa autêntica, seja uma pessoa legítima, seja uma pessoa que manifeste a Cristo, que manifeste a vontade de Deus dentro da área que Ele te chamar para atuar. E preserve um coração humilde, porque eu acredito que quando você é humilde, quando você tem um coração leal a Deus, Deus te faz assentar com os príncipes de fato. Então existem mesas que eu nunca imaginei estar. Existem pessoas e conexões que eu nunca imaginei fazer parte. E quando eu fui avançando na minha caminhada com Deus, eu falo que é no caminho que a gente aprende a caminhar. Então, quando eu fui no caminho, obedecendo a Deus, Deus foi me conectando a pessoas, a lugares, a mesas que eu nunca imaginei estar. Então, ter um coração ensinável, um coração dependente ao Senhor. Eu acho que esse é um dos melhores caminhos para você ouvi-lo e para você colocar em prática a tua missão. Então, persevere na sua missão. Não se deixe enganar, não por aquilo que é diferente, mas por aquilo que é parecido. Não seja fruto de uma mescla. Seja fruto de algo puro. Seja fruto de uma geração que Deus está levantando, que Deus está construindo nesse tempo. E dizer para o mundo, dizer para as pessoas que é possível ter família, é possível ter valores, é possível preservar o nosso coração, é possível estar desde o menor ao maior e manter o nosso coração íntegro. Então, seja íntegro em tudo que você fizer. Uau. Incrível. Demais, Puxa. né? Tenho certeza que a audiência foi muito abençoada, a gente também. Que bom, né, a gente ter essa oportunidade desse podcast de trazer uma pessoa que transborda aquilo que vem de Deus, um exemplo de vida, de mãe, de esposa, de profeta, agora, futuramente, né, de uma psicóloga. Então, muito bacana. Camila, obrigado por estar aqui. Foi uma honra. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo e estão vendo serão muito abençoadas. E tem algum recado? Acho que já deu o recado final, né? Só agradecer mesmo. Acho que estar com vocês, eu fico muito à vontade, porque vocês são pessoas que têm se rendido a isso. A gente tem visto isso, esse amadurecimento, esse crescimento, vocês aqui, vocês que estão sentados. A gente tem visto Cristo ser formado na vida de vocês. Então é uma honra, contem sempre comigo. Espero nos encontrarmos em mesas juntos. Ai, que legal. Isso aí, amém. Obrigada, amém. Viu, gente? Vamos Prazer. crescendo a cada dia. Então a gente se despede de você que chegou aqui até o final, nesse 6º episódio do No Alvo. Que Deus te abençoe, te guarde, que a gente pede também para que você compartilhe este episódio com mais alguém. Se você conhecer algum psicólogo ou algum outro jovem. Siga o perfil da Rica Play e dos Jovens do Sonho no Instagram, que é onde a gente posta todo o conteúdo desse podcast. E os cortes. E é isso. Deus te abençoe. Um Fala, abraço. pessoal.